Que a paz e o amor de Jesus esteja em nossos corações. Preparando mais um vídeo para os amigos e amigas, sempre com muito carinho, levando a mensagem que a doutrina espírita nos traz, que é uma mensagem de otimismo, uma mensagem de esperança. O tema para esse nosso vídeo é Pensar é Criar. Nós encontramos esse tema no livro Pão Nosso. Esse livro é do Espírito Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. E aqui tem um ensinamento de Paulo em uma das suas cartas, endereçada aos Filipenses. Paulo diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, que o seu pensamento esteja aí. Então Paulo, nessa carta, nos diz para pensar no que pensamos, porque é muito importante. E o Emmanuel vai fazer as seguintes considerações a respeito desse tema. Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo, viveram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. O Evangelho resume o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Quando falamos em renovar pensamentos, estamos nos lembrando de reforma íntima. E a reforma íntima, como o próprio nome está dizendo, é algo dentro de nós mesmos. E nós precisamos começar essa renovação educando os nossos pensamentos. Educar os pensamentos significa que nós vamos rumá-los para o equilíbrio, para o bem, para o bom, para o generoso, para o otimismo, para a esperança. Enfim, ter bons pensamentos. Porque bons pensamentos atraem bons pensamentos também. É natural isso. Continua Emmanuel dizendo que demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. Ou seja, mudar nós todos queremos. Sabemos se é necessário. Muitos não querem mudar porque se encontram satisfeitos com aquilo que a vida lhes oferece. Mas um dia mais tarde, certamente vão ver que a vida é além disso tudo que nós estamos vivendo. Vamos nos espiritualizar mais e nos lembrarmos que somos espíritos imortais, vivendo mais uma reencarnação. E a reencarnação, ela é uma parte da nossa vida como espíritos imortais. Então a renovação, ela é difícil, mas é possível, porque exige de nós trabalho e sacrifício. Continua Emmanuel dizendo que é por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refizeram pensamentos. Ou seja, a pessoa adota costumes nas suas palavras mais polidas, mais respeitosas, mas é só da boca para fora. É apenas para convivência social. Ele se contém. E não é isso que a lição quer nos dizer. A lição quer dizer para nós que devemos falar efetivamente aquilo que está dentro do nosso coração. E não somente palavras
que saem da nossa boca, mas nós não estamos sentindo verdadeiramente aquilo. Por isso que ele diz, mais uma vez a gente repete, muitos servidores modificam o modo de falar, julgando que refizeram pensamentos. Todavia, no instante de recapitular, pela repetição das circunstâncias, as experiências redentoras encontram de novo perturbações iguais, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente, quais fantasmas ocultos. Por isso que o título da lição é Pensar é Criar. Aquilo que pensamos, nós criamos. Muito embora nem sempre a gente se dê conta disso. Mas eu penso em algo bom, eu trago para perto de mim esse algo bom. Porque o pensamento, conforme aprendemos na doutrina espírita, conforme aprendemos no Livro dos Espíritos, o pensamento não é algo abstrato. O pensamento é algo que existe, é verdadeiro. Então eu penso, logo eu crio com aqueles meus pensamentos. E principalmente os meus pensamentos trazem para perto de mim espíritos que concordam com o tipo de pensamento. Por isso que o Emmanuel diz, pensar é criar. A realidade dessa criação pode não se exteriorizar de súbito no campo dos efeitos transitórios. Ou seja, necessariamente, aquilo que eu estou pensando, seja equilibrado ou desequilibrado, não vai ocorrer de forma pronta, imediata. Mas eu vou numa somatória produzindo efeitos que vão surgindo com o próprio passar do tempo. A realidade dessas criações pode não se exteriorizar imediatamente. Mas tenhamos a certeza que o objeto formado pelo poder mental vive no íntimo, no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção daquele tipo de pensamentos. Por isso que quando se fala em reforma íntima, é muito importante que nós prestemos atenção no seu significado. Reformar-se significa fazer modificações, é modificar aquilo que não está correto, é aquilo que não está de acordo com o que nós imaginamos, pensamos. E reformar nem sempre significa mudar todas as coisas, mas mudar aquilo que precisa ser mudado. E isso nós precisamos ter consciência de como fazer exatamente isso. O conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderam compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando-o, em cada dia terão encontrado a divina igualdade. Então, o que nós observamos na lição de Paulo? Paulo de Tarso, em todos os seus momentos de divulgação e vivência do cristianismo, sempre foi muito sincero. Sempre pensou em agir e fazer conforme Jesus havia nos ensinado e conforme ele aprendera com o próprio passar do tempo. Por isso que ele pensava sempre em trazer as lições de Jesus para nós, porque sabia ele que elas eram boas, verdadeiras, e que deveríamos pensar dessa forma. E Jesus nos ensinou, né? Se nós pudéssemos resumir todo o ensino de Jesus, poderíamos repetir aquele seu ensinamento, aquela máxima que diz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, se nós pensarmos e vivenciarmos o amor a Deus e o amor ao próximo, nós estaremos certamente fazendo essa mudança, essa reforma íntima tão necessária que precisamos fazer para que a gente contribua, para que a sociedade se torne melhor. E uma sociedade somente é boa se aqueles que fazem parte da sociedade também forem bons. Porque não se forma uma sociedade boa com maus elementos, com pessoas que não têm equilíbrio. Por isso que devemos pensar nisso. Por isso que pensar é criar. Pensemos nisso, pensemos com calma. E lembrando que aquilo que nós trazemos aqui, sempre com muita boa vontade,
tem o grande objetivo de fazer com que a gente permaneça no estudo, continue, dê continuidade àquilo que nós estamos trazendo aqui como informações. Pensemos nisso, amigos. Pensemos agora. Era isso nesse vídeo. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem bem, fiquem em paz.